Por meio de 3 textos, na verdade 3 confissões, nós percebemos nitidamente o propósito do Evangelho de Marcos. Primeira confissão, Marcos capítulo 1, verso 1 a 3. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso diz respeito a João Batista, que serve de porta-voz ou preparador do caminho para a chegada do Messias. Citando Isaías e o testemunho de João Batista, é introduzido, e preste atenção que nenhum outro evangelho usa a expressão evangelho no sentido que Marcos usa. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, princípio das boas novas. Aquilo que Deus prometera lá atrás, vemos materializado ou concretizado no presente. Esse testemunho é dado por Isaías e também por João Batista. Segundo testemunho, em Marcos capítulo 8, verso 29. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Esse é o texto paralelo de Mateus 16, em que Jesus ele quer saber que conceitos teológicos ou que percepções teológicas o povo e também os discípulos tinham a respeito do próprio Jesus. A resposta de Pedro é a resposta mais correta ou mais ortodoxa da cristologia que alguém poderia fazer. Tu és o Cristo, tu és o enviado de Deus, tu és aquele sobre quem repousa o consentimento de Deus, tu és aquele que haveria de vir e certamente veio para cumprir tudo que Deus intencionou em termos de salvação. É interessante que daqui a pouco, em 2 capítulos, o próprio Senhor Jesus dirá, eu sou a oferta pelo pecado do pecador. E o conceito de Cristo, como nós trabalhamos em Mateus, trazia o ofício sacerdotal, a representatividade do povo em relação a Deus. Lembre-se que parte da responsabilidade do sacerdote era expiar, ou oferecer sacrifício, expiando o pecado do povo. Então, o Evangelho de Marcos apresenta para nós um Cristo que veio para expiar o pecado do povo. Dar-se em sacrifício a favor daqueles que estavam totalmente distantes de Deus. E a última confissão, Marcos capítulo 13, verso 39, o centurião que estava em frente a Cristo, vendo toda aquela cena da crucificação, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Presta atenção no propósito de Marcos. Tendo escrito para um público romano, a declaração de um centurião romano levaria os seus leitores originais a uma reflexão do seguinte, uma autoridade, alguém que goza de status, de uma posição elevada no nosso povo, reconheceu a veracidade ou a autenticidade da natureza divina do Filho de Deus. Então, de alguma forma, a preocupação de Marcos é cultivar na mente do romano, que vivia uma cultura politeísta, que vivia uma mentalidade totalmente alheia ao judaísmo, de que aquilo que aconteceu sob decreto de Pôncio Pilatos foi, na verdade, o cumprimento do que Deus intencionava para o seu povo em termos redentivos. Os romanos testemunham isso. Os judeus testemunham isso. Seus discípulos testemunham isso. Então, nessas 3 confissões, nós temos um testemunho muito global sobre a divindade e a autenticidade da obra de Cristo. Antigo Testamento, alguém enviado da parte do próprio Deus, João Batista, um dos seus discípulos e também um centurião romano.